Muito bem. Continuando, Joana nos diz assim, que a raiva, repetindo, tem o condão infeliz de empobrecer o sentimento da criatura humana. A sua constância responde por destrambelhos do sistema nervoso central, por disfunções de algumas das glândulas de secreção endócrina, por diversos problemas do aparelho digestivo e pelo irregular comportamento psicológico. Quando isso ocorre, invariavelmente, surgem as somatizações que terminam, quando não tratadas cuidadosamente, em processos degenerativos de alguns órgãos. A culpa inconsciente domina grande número de criaturas humanas durante o seu trânsito carnal. Liberada pelo inconsciente profundo, o paciente considera que será punido e, quando isso não ocorre, assume uma das seguintes posturas. Olha que interessante. Joana ainda nos coloca duas situações quando a pessoa não ainda conseguiu libertar-se do sentimento de culpa, né? Primeira, autopune-se, negando-se a alegria de viver, fugindo de quaisquer recursos que podem torná-lo mais feliz, impedindo-se de relacionamentos afáveis por acreditar não os merecer. Olha que situação complexa. A pessoa é um sentimento de culpa imenso, né? Se diminui. Arma-se de agressividade para evitar aproximações ou para considerar-se vítima contínua dos artifícios maléficos da humanidade, conforme justifica-se. Ele se coloca numa condição de ser agredido e atacado por todos os lados pela humanidade. Enquanto o self não seja conscientizado da necessidade de autoconhecimento, mediante o qual ser-lhe-á possível a identificação da culpa nos seus arcanos e proponha-se a autoestima, o autorrespeito, a autoconsideração, ela vicejará cruel, disfarçada de ciúme, insegurança e autodesvalorização, de infelicidade, no complexo de inferioridade, de inveja, mesquinhez do caráter, de autopunição, tormento masoquista, ensejando que a raiva seja a companheira constante do comportamento arbitrário. O indivíduo se entrega total e completamente na postura de inferioridade. Tensões desnecessárias invadem o sistema emocional, como já referido, gerando desgaste improcedente, através do qual mais facilmente se instalam os distúrbios de comportamento com o fenômeno catártico que não pode mais ser postergado. Não dá mais para a pessoa adiar. Ela tem que se modificar. É necessário. A pessoa está se autodestruindo e isso vai lhe custar muitíssimo, né? A raiva é um sentimento de desajuste da emotividade que merece contínua vigilância a fim de que não se transforme
em uma segunda natureza na conduta do indivíduo. Olha, assumir uma conduta, ele tem uma conduta raivosa, ele assumiu aquela conduta raivosa, é uma pena. Na raiz psicológica do sentimento de raiva, existe um tipo qualquer de medo inconsciente que a desencadeia, levando o indivíduo a atacar antes de ser agredido, o que o torna invariavelmente violento e descompensado na emoção. O indivíduo, ele se encontra total e completamente desajustado. Ele está armado, total e completamente armado. Chega uma coisa, ele agride. É triste, mas é real. De alguma forma, a insegurança do próprio valor e o temor de ser ultrapassado predispõem a postura armada contra tudo e todos. É o que eu estava... Eu até fiz uma... É assim que a pessoa se encontra. Armado contra tudo e armado contra todos. Como se fosse a melhor maneira de poupar-se a sofrimentos e a desafios perturbadores. Por consequência, os instintos primários predominam, orientando as decisões, quando estas deveriam ser controladas pela razão, que sempre discerne qual a melhor postura a assumir. Vejamos em síntese o que Joana nos disse. O ego, ele simplesmente vai armar. Ele vai lutar contra a razão. O ego é irracional. Ele não é racional. O ego é irracional. É claro que ele tem também os seus momentos de razão, mas de um modo geral, ele é irracional. A razão é o senso nato do ser que se encontra obscurecido pela ramificação do ego. Ainda não foi aberta a picada clara para que a razão ecloda. Ela está ainda camuflada pelas ramificações do ego. A pessoa egocêntrica, ela não dá espaço para absolutamente ninguém. É ele, depois ele e ainda ele e continuando ele. É uma pena. O sofrimento é muito grande ocorrido neste comportamento egóico. Por isso que Joana nos recomenda: os instintos primários não devem predominar orientando decisões. Devem sim serem controlados. Devem ser controlados pela razão, que a razão sempre vai discernir qual a melhor postura que nós devemos agir. Não temos pressa para tomarmos decisões. Muito pelo contrário, vamos com calma, vamos dar tempo, vamos ter paciência e tolerância para que as coisas se cozinhem e amoleçam.
clara os ensinamentos de Jesus. Joana, o que faz você com as lentilhas antes de levar à boca do comensal? Ah, Senhor, eu as lavo. Primeiro eu as escolho, separo as que não estão bem boas, separo as pedrinhas, né? Depois as lavo e depois levo-as ao fogo para que venha cozinhar, amolecer. E aquelas lentilhas que ficaram endurecidas, o que você faz, Joana? Ah, Senhor, eu as tiro e jogo-as ao monturo, para que não venha a ferir a boca do comensal. A mesma coisa Joana está dizendo aqui. A razão sempre discerne qual a melhor postura assumir. Ela vai amolecer, ela vai se colocar propícia a tomar a decisão mais acertada. Voltaremos.